Ela cresceu entre paredes manchadas de lembranças, onde cada quarto escondia uma história que não era a dela. Desde pequena, Ji Kang-hee aprendeu a se calar, a observar de longe e a suportar o peso de existir em um lugar que nunca a aceitou por completo. No Motel California, ela não era apenas a filha do dono, era a menina diferente, de sangue misturado, alvo fácil para cochichos e crueldades. Mas havia um olhar que nunca a julgava, o de Cheon Yeon-soo. Ele era seu porto seguro, sua paz num mundo que doía demais. Os dois cresceram lado a lado, dividindo silêncios e promessas não ditas. Quando o mundo lá fora era pesado demais, eles se escondiam atrás do balcão do motel, riam baixinho e sonhavam com o dia em que poderiam escapar. Mas o tempo não espera ninguém, e o medo de ficar para sempre onde doeu fez Kang-hee tomar uma decisão. Na noite em que completou 20 anos, ela o chamou, com o coração batendo alto no peito. Não disse muito, não fez planos, queria apenas aquele momento, um gesto que marcasse o fim da menina e o começo da mulher. E então, partiu, sozinha, sem olhar para trás. Na cidade grande, ela reconstruiu a si mesma. Virou designer de interiores, conquistou clientes, prêmios, prestígio. Mas toda noite, ao fechar os olhos, ainda ouvia o barulho da chuva no telhado de zinco do motel, ainda sentia o calor daquela última noite com Yeon-soo. Ela prometeu que nunca mais voltaria. Mas as promessas que a gente faz para fugir da dor quase nunca duram. Quando a notícia chegou, trazendo a morte de alguém que ela amava, Kang-hee soube que era hora de voltar. O caminho de volta parecia mais estreito, mais frio. O vilarejo, parado no tempo, a recebeu com os mesmos olhares de antes. E o motel estava decadente. As paredes desbotadas, o letreiro piscando com falhas, o pai mais velho, mais cansado. Era como se o lugar tivesse parado de respirar no dia em que ela foi embora. Mas o que mais doeu foi ver Yeon-soo ali, mudado, mais sério, mais distante, como se ela tivesse se tornado apenas uma lembrança incômoda. Ele estava noivo agora, diziam, mas logo ficou claro que aquela história era fachada, um escudo contra o assédio das famílias que queriam empurrar suas filhas para ele. Ele fingia estar com outra, só para ninguém perceber que, no fundo, nunca deixou de esperar por Kang-hee. Eles tentaram manter distância, fingiram que nada havia ficado pendente. Mas o silêncio entre os dois gritava mais alto do que qualquer desculpa. E bastou um olhar mais demorado, um toque acidental, para tudo vir à tona. Não era só saudade, era algo que nunca morreu, que apenas adormeceu, esperando o tempo certo para acordar. Enquanto isso, o motel enfrentava suas próprias batalhas. Dívidas acumuladas, falta de hóspedes e, agora, o risco de fechamento. Kang-hee sabia que precisava fazer algo, mas não queria apenas salvar o prédio. Queria transformar o lugar que a machucou num espaço de cura. Surgiu então a ideia de reabrir o motel como uma casa de repouso, um lugar calmo, digno, para idosos da vila. Um projeto que unia sua habilidade profissional com a vontade de mudar a própria história. Mas cada passo adiante era uma lembrança puxando-a para trás. As pessoas ainda murmuravam nas esquinas. Ainda a viam como a menina impura que ousou sonhar alto demais. Só que agora ela não estava mais sozinha. Alguns amigos de infância, que também tinham cicatrizes próprias, começaram a se reaproximar. Cha Seong-eon com sua leveza forçada. Han Areum, escondendo as próprias dores atrás de sorrisos. Ryu Han-woo tentando se encontrar. Todos estavam tentando, de algum jeito, recomeçar. E então surgiu Geum-seok-kyung, jovem, brilhante, milionário. Um daqueles nomes que crescem rápido demais. Criador de um app de reservas que virou febre na Coreia. Ele se encantou por Kang-hee. Não apenas por sua beleza, mas pela força com que ela encarava o passado. Ele ofereceu apoio, investimento, até amor. Mas algo nele incomodava Yeon-soo profundamente. Enquanto o projeto do motel renascia, os sentimentos também se embaralhavam. Entre encontros casuais, conversas interrompidas e olhares que diziam mais do que palavras, Kang-hee e Yeon-soo perceberam que a história deles ainda não tinha acabado. Mas será que um amor antigo sobrevive ao tempo, ao orgulho, às feridas que nunca cicatrizaram?
Se você já amou em silêncio, se já fingiu que não doía só para parecer forte, você vai entender o que Kang-hee sentia. Cada passo dentro daquele motel era um confronto com tudo o que tentou enterrar. As risadas abafadas da infância, o cheiro da madeira molhada nas manhãs de outono, os segredos guardados sob as tábuas do chão. Mas também era o lugar onde ela sentiu medo, vergonha, solidão. Voltar ali não era só sobre o prédio, era sobre ela, sobre enfrentar a menina que um dia quis desaparecer. E Yeon-soo, ele não era mais o garoto que sorria de canto enquanto desenhava no caderno. Agora, seus olhos carregavam a dureza de quem aprendeu a se proteger. Mas em meio à frieza controlada, havia algo que ainda tremia. Ele fingia não se importar, dizia pouco, evitava gestos, mas sempre aparecia quando ela mais precisava. Como naquela noite em que a luz do corredor caiu e ela se perdeu no escuro. Ele estava lá, como sempre esteve, como se jamais tivesse ido embora. O projeto de transformar o motel em uma casa de repouso começou a tomar forma. Kang-hee desenhou novas fachadas, reorganizou os quartos, pensou em espaços de convivência e luz natural. Mas quanto mais ela avançava, mais percebia que aquele lugar não precisava apenas de uma reforma. Precisava de perdão. Precisava de reconciliação com tudo o que ficou suspenso, inclusive com Yeon-soo. Enquanto isso, Geum-seok-kyung se fazia presente. Com sua inteligência afiada e charme contido, ele trazia uma oferta de estabilidade. Ele ofereceu investimento, parcerias, até um novo espaço em Seul. Queria levá-la de volta ao mundo onde ela era admirada, valorizada, longe dos julgamentos da vila. Kang-hee se sentia dividida. O que ela construiu na cidade não era falso, era merecido. Mas ao lado dele, tudo parecia seguro demais. Como se ela tivesse que apagar partes de si para caber naquele futuro. Em contrapartida, com Yeon-soo, tudo era imperfeito, difícil, incômodo, mas também real. Em um momento de sinceridade, ele admitiu que criou o relacionamento falso apenas para afastar as cobranças, que nunca se envolveu com ninguém depois dela, que seguiu sua vida com o corpo, mas nunca com o coração. Kang-hee ouviu, sem saber se acreditava. Porque, no fundo, ela também não tinha deixado de amá-lo, apenas aprendeu a esconder. A dor cresceu quando seu pai adoeceu. Subitamente, a figura austera e teimosa que sempre manteve de pé aquele motel começou a falhar. Entre consultas, exames e idas ao hospital, Kang-hee teve que assumir tudo. A responsabilidade, o medo, a escolha. Pela primeira vez, ela pensou em desistir. Vender o prédio, ir embora, recomeçar longe dali. Mas foi Yeon-soo quem segurou sua mão. Quem lembrou a ela que coragem não é ausência de dor. É continuar mesmo com o peito apertado. Em meio ao caos, vieram pequenos gestos de redenção. Os moradores da vila começaram a se aproximar. Uma senhora que se desculpou por tê-la insultado no passado. Um antigo colega de escola que elogiou seu projeto. Han Ah-reum passou a cuidar dos detalhes com carinho. E até Seung-yeon, sempre tão perdido, encontrou propósito ajudando nas reformas. Aos poucos, o lugar que um dia a rejeitou começou a abraçá-la de volta, mas a maior reconciliação ainda faltava. Naquela tarde, sob o céu nublado, Yeon-soo a encontrou sentada no mesmo banco onde se despediram anos atrás. Sem dizer nada, ele se sentou ao lado dela. Ficaram ali por minutos que pareciam eternos, até que ele disse que, quando ela foi embora, ele não sentiu raiva. Sentiu medo, medo de nunca mais encontrá-la, de viver uma vida onde ela era só lembrança. E que, mesmo fingindo seguir em frente, ele tinha feito tudo aquilo, só para nunca deixá-la ir de verdade. Kang-hee chorou, não de tristeza, mas de alívio, porque pela primeira vez ouviu em voz alta aquilo que sempre sentiu, que ele fingiu estar bem só porque ainda a amava, que ela construiu uma vida inteira só para tentar esquecer alguém inesquecível e que talvez agora não fosse tarde demais. Se você também carrega uma escolha que doeu, se já se perguntou e se tivesse ficado, você entende o que esses dois estavam enfrentando. Não era só sobre amor, era sobre cura, sobre olhar nos olhos da própria dor e dizer que está tudo bem não ser forte o tempo todo. Mas o destino ainda tinha planos, e quando tudo parecia se alinhar,
algo inesperado aconteceu. Uma ligação, uma proposta, uma decisão que poderia mudar tudo de novo. A proposta chegou como um sussurro tentador no meio do caos. Uma empresa de arquitetura de renome, que tinha visto o projeto de Kang-hee, queria levá-la para o exterior. Um novo começo, reconhecimento global, tudo o que ela sempre sonhou. Mas isso significava deixar o motel e Yeon-su mais uma vez. Ela ficou em silêncio por dias. Observava o pai dormir, cansado, mas com um sorriso leve. Viu Seung-yeon fazendo piadas com os idosos, Han Ah-reum organizando os horários de medicação com cuidado e Yeon-su pintando uma parede sem pedir ajuda. Era um cenário simples, nada glamouroso, mas havia ali algo que nunca encontrou nos prédios modernos de vidro e concreto. Havia afeto, havia raiz. Ela caminhou até o mirante da vila, onde costumava ir quando era criança. O vento soprava forte, como se quisesse levá-la de volta à cidade. Mas no fundo, Kang-hee sabia que já não era a mesma menina que fugia da dor. Agora ela queria enfrentá-la, curá-la e talvez começar de novo ali mesmo. Quando contou a Yeon-su sobre a proposta, ele não tentou impedi-la, apenas disse que a amava, independentemente do que ela escolhesse. Mas seus olhos, os olhos dele suplicavam para que ela ficasse. E naquele momento, ela entendeu. Ele já tinha esperado uma vez. Esperaria de novo, mas ela não queria mais fazê-lo esperar. Na inauguração do novo espaço do motel, agora adaptado para os idosos da vila, os corredores estavam cheios de risos e memórias reconstruídas. Kang-hee discursou com a voz embargada, agradecendo não só pela ajuda, mas pela chance de recomeçar. Yeon-su assistia de longe, com as mãos nos bolsos, como sempre fazia quando estava tentando conter a emoção. Depois, sozinhos no pátio, ela segurou a mão dele e disse que recusou a proposta, que pela primeira vez estava ficando por si mesma, por eles, por tudo o que ainda podia ser escrito. Ele não respondeu, apenas a puxou para perto, e o silêncio entre eles foi, enfim, de paz. Se isso te tocou, você sabe o que fazer, porque a verdade é que todos nós, em algum momento, carregamos escolhas que doeram, lugares que marcaram, pessoas que partiram, e às vezes tudo o que a gente precisa é a coragem de voltar, de olhar para trás não para reviver a dor, mas para entender que o passado só assombra enquanto a gente foge dele. Os dias começaram a correr com leveza. O motel virou um ponto de acolhimento. Gente simples, mas cheia de histórias. Kang-hee redesenhava os espaços com carinho. Pensava em cores que acalmam, em texturas que abraçam. E Yeon-su, bom, ele voltou a sorrir como antes, como se finalmente estivesse em casa. Mas nem toda a história termina com ponto final. Certa tarde, enquanto organizava os documentos do projeto, Kang-hee encontrou um envelope antigo. Era uma carta da mãe que partiu anos antes, deixada escondida entre livros. Na carta, ela falava sobre arrependimentos, sobre escolhas difíceis, sobre o medo de não ser suficiente e terminava dizendo que o amor sempre encontra o caminho de volta. Kang-hee leu aquelas palavras como quem encontra uma parte de si que faltava. Chorou, sorriu e percebeu que o ciclo, enfim, estava se fechando. Não como um fim, mas como um novo começo. Dias depois, Yeon-su apareceu com algo nas mãos. Um mapa antigo da vila, com marcações que eles faziam quando crianças. Disse que encontrou entre as coisas do pai. Ela riu ao lembrar das aventuras que inventavam. Mas então, ele apontou para um local específico no mapa, um terreno abandonado, e disse que talvez fosse hora de construir algo novo ali, juntos. Ela não respondeu de imediato, apenas olhou nos olhos dele. E ali, sem dizer nada, ela soube. Algumas promessas valem a espera. Mas o telefone tocou. Uma voz do outro lado da linha. Uma notícia inesperada. Algo que pode mudar tudo de novo. Porque a vida, assim como o amor, nunca segue um roteiro previsível. E talvez essa história ainda esteja apenas começando.